tudo bem? Eu sou Renata Bonotto. Estamos conversando por aqui sobre o uso da comunicação aumentativa e alternativa na escola. E o meu objetivo é tentar descomplicar um pouquinho essa temática e promover acessibilidade para toda e qualquer pessoa que necessita de apoio aí e acessibilidade para a sua comunicação no contexto escolar e também fora dele, tá? Então, uma pergunta que eu recebi, eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, é em relação a gestos. Então, os gestos podem ser considerados comunicação aumentativa e alternativa, compondo aí com outros elementos de um sistema maior de comunicação? Essa pergunta é muito boa, ela é essencial e aí ela se junta com um conceito muito importante do nosso campo, da comunicação aumentativa e alternativa, que é a necessidade da gente entender a comunicação como multimodal. Dizer que a comunicação é multimodal significa que ela acontece de múltiplos modos, ok? Por isso, multimodalidade, multimodal. Então, sim, nós podemos considerar, né, e podemos prestar, inclusive, atenção aos gestos para que esses gestos nos ajudem a entender mais as intenções e as necessidades de uma pessoa que tem necessidades complexas de comunicação. Então, sim, nós vamos considerar gestos como comunicação aumentativa e alternativa, né, dentro de um aspecto maior. Dentro do campo, dentro da nossa área, a gente, quando fala de comunicação, às vezes traz dois conceitos. Um é o conceito de comunicação assistida ou apoiada e não e auxiliada. Existem todos esses termos: comunicação assistida, comunicação apoiada ou auxiliada, é tudo a mesma coisa, né? São diferentes traduções do termo em inglês, que é aided communication. E a gente também tem o termo comunicação não apoiada, não assistida e não auxiliada. Então, se a gente for pensar na comunicação, então, primeiro, ela é multimodal. Segundo, ela se divide em comunicação apoiada e não apoiada. A comunicação que ela não é apoiada ou não é auxiliada, é essa comunicação, onde eu não preciso usar nada além do meu próprio corpo para me comunicar. Então, se eu estou utilizando gestos, né, gestos uh, convencionais, principalmente, né, que todo mundo vai entender se eu utilizar, porque eles são socialmente construídos, isso está me ajudando na minha comunicação. Se alguém está utilizando Libras, língua brasileira de sinais, ou qualquer outro tipo de língua, né? Então, existem alguns sistemas simbólicos que foram organizados, o Makaton, por exemplo, que é utilizado muito para estudantes que não têm tanta habilidade manual. Sim, eu tenho uma comunicação aí não auxiliada, não apoiada ou não assistida, porque eu não preciso nada além do meu corpo para me comunicar, né? A comunicação não auxiliada, então, ela tem elementos importantes, gestos que podem, né? O meu corpo eu carrego comigo, então fica fácil, né? Expressões faciais também vão dar essas pistas, mas se a gente observar, eles não são tão específicos ou dependem do conhecimento de outras pessoas para que possa dar certo. Então, Libras, apesar de ser oficial no Brasil, muita gente não conhece Libras. Então, se uma pessoa, um estudante, utiliza Libras e ele está interagindo com outras pessoas que não conhecem Libras, talvez as outras pessoas não consigam entendê-lo, possivelmente não conseguirão entendê-lo tão bem. Então, a comunicação não assistida, ela é extremamente importante, por exemplo, pelo menos saber afirmar e recusar, né? Afirmar, negar, usando uma comunicação não assistida, é extremamente potente e interessante. Porém, se eu quiser mais especificidades, mais detalhes na comunicação, em geral, se essa pessoa não fala, é muito importante ela ter um sistema simbólico mais consistente. E aí a gente vai precisar, talvez, entrar nesse terreno da comunicação auxiliada, assistida ou apoiada. Por quê?
A comunicação apoiada é tudo aquilo que eu utilizo além de mim, além do meu corpo. Então, se eu tenho uma prancha impressa, é a comunicação apoiada. Se eu tenho um aplicativo no meu celular, então aí eu tenho uma espécie de comunicação apoiada. É apoiada pelo celular, ou é apoiada pelo tablet, ou apoiada por um material impresso, ou por algo além de mim. Então, gestos vão ser considerados comunicação, recursos externos, impressos, digitais, eletrônicos ou não, também podem compor aí o entorno da comunicação, certo? Então, lembre-se então desses dois conceitos: comunicação não apoiada e comunicação apoiada, tá? O que eu utilizar de comunicação não apoiada, eu tenho, em geral, um pouco mais de autonomia e velocidade para utilizar, porque eu posso usar os meus próprios recursos. Comunicação que é apoiada ou assistida, talvez eu tenha que dar uma corridinha lá para pegar, ou para ligar, ou para trazer para aquele ambiente e espaço onde eu estou. Não se trata de ter melhor ou pior, tudo que eu posso utilizar para facilitar e melhorar a minha comunicação é extremamente válido, seja comunicação assistida ou comunicação não assistida. Ok? Deu para entender? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha feito sentido para você. Lembre-se que a comunicação é multimodal e tudo que você puder utilizar para tornar essa comunicação mais fácil. Que seja um objeto, que seja um encarte de supermercado, use sim para facilitar a comunicação e criar mais conexão por meio desses diferentes recursos, ok? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se fez sentido para você. Se você ficou pensando em algum outro elemento, se ficou alguma dúvida, manda e a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Tchau, tchau. Até a próxima.